Olá, pessoal. Vamos falar sobre pontuação. Como a gente nós passamos aí pela análise do período simples, nós passamos pela análise do período composto, e cada ponto eu fui explicando a pontuação. O que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver exercício sobre pontuação. E aí eu explico. Quando houver uma questão sobre ponto e vírgula, eu explico a função do ponto e vírgula. Quando houver uma questão sobre a vírgula, reviso, sobre os travessões e assim por diante, certo? Então, a gente não vai ter uma aula, um monte de blocos teóricos e depois resolver o exercício, não. A gente já vai mandar ver aqui na resolução dos exercícios, até porque eu já expliquei o adjunto adverbial, já expliquei a pontuação com o E, já expliquei a pontuação com as orações, já falei do período simples. Agora, a gente só vai lapidar esses pontos aqui, tá bom? Então, deixa eu colocar o nosso slides aqui, os nossos slides, né? Não nossos slides. Ah, professora, conjuga aqui as palavras, né? Então, vejam bem, quando a gente vai falar sobre a pontuação, que é uma matéria assim, muita gente fala assim, ai, professora, eu tenho a maior dificuldade. Então, vamos revisar alguns pontos aqui em relação à pontuação. Nós temos o período simples, e aí, em relação ao período simples, vocês devem levar em consideração separar termos coordenados, quando a gente coloca em relação ao vocativo, o aposto explicativo, predicativo, quando ele está deslocado. Então, em relação à ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Nesta ordem, ó, uma vírgula, nessa ordem, separa. Então, quando a gente coloca uma vírgula, separa. Então, com certeza, nessa ordem aqui, seria errado. Se você usar duas vírgulas, elas isolam, né? Eu vou colocar aqui isolam. Porque, ó, uma vírgula separa. Duas vírgulas, então o que elas fazem? Isolam. Então, aqui você vai avaliar se o termo está certo, tá? Então, eu vou colocar aqui um verdadeiro, mas você tem de observar se realmente elas estão fazendo isso, tá? Então, olha aqui, entre sujeito e verbo, aí você encontrou aqui, ó. Aí você tem de saber que isso aqui é uma intercalação, um termo isolado. A mesma coisa, sujeito, verbo, e aqui veio um termo, sujeito, verbo, complemento. Então, vamos avaliar. Em relação a essa estrutura aqui, ó, aqui o complemento, você observa então que aqui existe também uma intercalação. Aí, galerinha, você pode usar parênteses, travessões, estão vendo? Aqui cabem parênteses, né? Travessões. Entenderam? Então, essa é uma lógica. Agora, se você chegar aqui e colocar entre sujeito e verbo uma vírgula, o que vai acontecer? Errado. Se você observar sujeito, verbo, complemento, uma vírgula, tá errado. Não pode. Se você chegar e observar outra estrutura, sujeito, ponto e vírgula e o verbo, errado. Por quê? Porque o ponto e vírgula, nessa situação, tem a mesma função da vírgula. Depois a gente vai falar do ponto e vírgula. Então, se você encontrar sujeito, verbo, ponto e vírgula, complemento, tá errado, certo? Então, ou nessa estrutura, duas estruturas iguais, duas vírgulas, dois travessões, ou os parênteses sempre andam juntos, né? Então, você tem sempre analisar essa estrutura, ok? Tudo bem com isso aqui? Então, no período simples, o que a gente pontua? Termos coordenados, termos de mesma função. Vou só falar um pouquinho aqui, termos de mesma função. O que seria em termos de mesma função? São chamados de termos coordenados, né? Termos coordenados. Coordenados. Quando você tem, ó, sujeito, aí você tem aqui um sujeito composto. A mulher, o filho, a mulher, o filho, o marido, tal. Então, olha, só viu? Você separando o termo, aí depois você chega aqui, são felizes. Então, você separa termos de mesma função. E lembrando que
quando você encontrar essa estrutura, o E, né, no último elemento coordenado, então você tem aqui a mulher, o filho, o marido e a sogra, ó, e a sogra são felizes. Aí, nesse caso, quando você perceber que isso aqui é o último elemento, você usou a vírgula ou E. Vocês não podem usar as duas informações, porque são termos coordenados, tá? Tudo bem? Então, aqui, bem tranquilo, né? Termos de mesmo, podem ser objetos, podem ser adjuntos adverbiais coordenados entre si. E aí, essa é uma das funções do uso da uma das funções. Para separar vocativo, vocês se lembram do vocativo? Que é um termo que serve para chamar menina, menina. Nós estamos te esperando. Nós estamos te esperando. Lembram disso? Quando você chama. Para separar o aposto, lembram do aposto explicativo? Aposto explicativo. Aí nós passamos, voltem aqui comigo. Nós passamos por essa teoria, então eu não vou ficar aqui perdendo tempo, né? Mas essa lógica eu precisava mostrar para vocês. Só mais uma coisinha aqui. Em relação ao período composto. Então, se a gente fala aqui em relação ao período composto. Em relação a essa estrutura, vocês vão se lembrar que existem as orações coordenadas, assindéticas, existem as orações coordenadas, sindéticas. A regra é que todas sejam separadas por vírgula, né? Então, quando você tem lá, lembram da estrutura sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, complemento, então haverá vírgula, ou pode ser ponto e vírgula, certo? Quando vocês encontrarem o E, aí tem que prestar atenção no E, na informação que eu expliquei, do pois, isso nós vimos lá na aula do período composto, certo? E aí, em relação ao período composto por subordinação. Então, em relação ao período composto por subordinação, nós temos de saber as adverbiais na ordem direta e na ordem inversa. Nós temos de avaliar as adjetivas, que aí nós temos de analisar explicativas e restritivas, certo? Isso aqui tudo a gente vai revisar em exercício. E as substantivas, em tese, só uma possui vírgula, que é a que tem valor de aposto, né? Que é a positiva. Então, essa relação toda eu expliquei para vocês lá na parte de cada ponto eu fui explicando, né? Então, só para vocês entenderem aqui como que eu irei conduzir. Agora, a gente já vai direto para a questão, tá? Então, para que vocês entendam melhor essas estruturas, a gente vai avaliar. Por exemplo, eu vou resolver essa questão número 1. E para resolver a questão número 1, vocês precisam entender qual parte teórica. Vamos analisar? E aí a gente revisa a parte teórica. Tudo bem? Tudo certo? Então, vamos lá. Questão número 1. Comece assim, sem enrolação. Todas as questões são da banca CESP, Sebrasp, tá? Não adianta a gente ficar aqui resolvendo outras questões de outras bancas. Então, vejam bem. Questão número 1. As vírgulas empregadas. Então, vamos lá voltar. Uma manhã na linha 2. Então, olha aqui. Imaginemos que Alice compre um automóvel com um crédito bancário, mas deixe de pagar suas prestações. Opa, quase que não sai. Uma manhã. Quando eu falo uma manhã, vocês estão vendo que é a mesma coisa de numa manhã? Então, isso aqui é um adjunto adverbial, percebam? E esse adjunto adverbial está deslocado. E vocês se lembram de eu dizer sobre o adjunto adverbial? Então, esse aqui, nós temos aqui duas palavrinhas, e são curtas. E deslocado, lembra? Então, quando o adjunto adverbial, fiz até um esqueminha, ó, adjunto adverbial vem no início da frase, e nesse caso, ele é de curta extensão, que a gente visualiza em relação a isso? A pontuação se torna o quê? Facultativa. Então, em relação ao adjunto adverbial, vocês devem se lembrar, então, a relação que eu mostrei para vocês, lá na aula, existe uma aula, então, pontualmente, que a gente fala do adjunto adverbial. Então, o que você vai se lembrar? Adjunto adverbial de curta extensão, a pontuação se torna o quê? Facultativa.
quando ele aparece, depois você encontra, aparece topicalizado, né, no início de frase. Então, nessa estrutura, você pode claramente perceber que nós temos aí uma vírgula facultativa. Então, pontuação facultativa. Confere? Tá bom, vamos lá. Próximo. Minutos depois, quando a gente pega a estrutura minutos depois, que é a outra, é a mesma estrutura, adjunto adverbial topicalizado. Então, ele está no início da frase, depois que você tem a estrutura aqui. Minutos depois, chega o funcionário. Então, minutos depois, o funcionário chega do banco, não é isso? Então, nós temos a mesma estrutura aqui, um adjunto adverbial, então, a mesma função sintática. Então, essa vírgula aqui tem a mesma função sintática, foi usada pelo mesmo motivo. Então, nós temos aqui 2 adjuntos adverbiais e os 2 são de curta extensão. Vamos à pergunta agora do CESP-Sebrasp. Nessa estrutura, as vírgulas empregadas logo após as expressões uma manhã, minutos depois, justificam-se pela mesma regra de pontuação. Quando a questão fala a mesma regra, o que eles estão perguntando? Olha, a vírgula usada ali foi devido a quê? Adjunto adverbial. E aqui, adjunto adverbial. Então, não é a mesma função sintática? Sim, portanto, item número 1 está correto. E com isso, a gente acabou revisando aí a questão do adjunto adverbial. Então, é importante que vocês se lembrem dessas ideias, porque essa informação, gente, ela cai bastante na prova do CESP-Sebrasp, tá? Então, tá aí, questão adjunto adverbial deslocado. Então, você vai se lembrar daquela regra que eu já expliquei. Se você possuir, se ainda houver dúvida, você vai voltar lá na aula do adjunto adverbial e vai observar. Curta extensão, lembra? E longa extensão. Peraí, não vai. Então, curta extensão, pontuação se torna facultativo, longa extensão, curta, facultativo, longa, obrigatório. Tudo bem? E aí, lembrando, voltem aqui comigo, lembrando que toda vírgula que gerar alteração de sentido, aí não importa se é de curta ou de longa extensão, a vírgula acaba se transformando em uma vírgula obrigatória, acaba sendo obrigatória, certo? Então, lembre-se disso. Lembrem-se disso sempre. Então tá, professora, questão número 1, ok. Vamos para a questão de número 2. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Para assegurar a tutela dos direitos difusos, que dizem respeito? Então, vamos lá. Que dizem? Eu posso avaliar o nome desse que aqui, vamos revisar. Posso falar para assegurar a tutela dos direitos difusos, os quais dizem respeito? Então, esse que não retoma essa estrutura? Tanto é que se a gente fosse analisar, seriam assim, os direitos difusos dizem respeito à sociedade em geral. Então, essa estrutura aqui, além de ele estar dentro de um adjunto adverbial, essa vírgula aqui marca a explicação com essa estrutura aqui. Ó. Então, nós temos aqui, fecha a estrutura. Sem essa vírgula aqui, você teria certeza que existem outros direitos difusos e aí alteraria o sentido do texto. Então, para você acertar esse item, todas as vezes que houver uma vírgula e houver esse que, você tem que saber o nome dele, tá? Então, nós temos aqui, para assegurar a tutela dos direitos difusos, os quais dizem respeito. Então, nós temos aqui um pronome relativo, e esse pronome relativo, nessa estrutura aqui, introduz a oração subordinada adjetiva. E vocês vão se lembrar dessa explicação. Então, quando você encontra que, tal, 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 aí você vai se lembrar. Se esse que aqui é um pronome relativo, então nós temos uma oração subordinada adjetiva. E essa oração subordinada adjetiva, ela pode ser restritiva e pode ser explicativa. Restritiva é quando dá a ideia de um só elemento, tá? Dá a ideia de um dos elementos citados. Então, permite outra leitura no texto. A explicativa, ela dá a ideia de um só e não permite outra leitura. Por isso que ela vem com vírgulas. Essa aqui vem
sem vírgulas. Você se lembra? E aí, a análise se eu tirar a vírgula, pode alterar o sentido do texto, eu expliquei para vocês, pode não, vai alterar. Com vírgula, a mesma coisa, se você encontra isso aqui com vírgula, é porque você se refere a um termo único. Se você tirar, você dá a ideia de restrição, então vai alterar o sentido do texto, correto? E às vezes, né, vocês se lembram de eu dizer que em alguns casos, essa retirada pode ainda gerar incoerência textual. Então, prestem bastante atenção, tá? Como nós temos aqui uma explicação para assegurar a tutela dos direitos difusos, os quais, olha aqui, se você tirar essa vírgula, gramaticalmente falando, esse termo está dentro de uma adjunta adverbial, porque olha aqui, ó, para assegurar a tutela. Nós temos aí para, tal, essa vírgula aqui acaba tendo dupla função. Isolar essa oração, que começa com para, e terminar essa explicação de direitos difusos. Então, ela tem aqui uma dupla função. Se a pessoa quisesse realmente deixar clara aqui a informação, ela deveria ter colocado o travessão numa vírgula. Mas, tudo bem, o que a gente encontra? Opa, volta aqui. O que a gente encontra aqui na estrutura? A gente encontra uma vírgula antes do que, com valor de pronome relativo. Então, vocês sabem que essa estrutura aqui só se refere a direitos difusos, que dizem respeito à sociedade em geral. Se você tirar essas vírgulas, vocês já sabem que o sentido vai, aqui nesse contexto, o sentido vai ser alterado. Então vamos resolver o item. A eliminação da vírgula empregada imediatamente após difuso. Então, está pedindo para você eliminar esta vírgula aqui, que introduz a oração subordinada adjetiva explicativa. Então, o que vai acontecer? Não comprometeria a correção, porque a gramática vai aceitar, mas alteraria o sentido original. Então, o sentido, né, que no caso ele falou que os sentidos originais seriam alterados. Sim, gente. Então, a resposta da questão número 2 está verdadeira. Professora, mas a ideia, por que vai alterar? Por quê? Do jeito que está aqui, nós temos apenas os direitos difusos que dizem respeito à sociedade, só estes. Se você tirar, você vai gerar qual sentido? Que existem outros direitos difusos que não dizem respeito à sociedade em geral. Haveria uma lógica, mas houve uma alteração de sentido. Por isso, a gramática aceita, por quê? Porque nesse contexto ainda seria possível a análise, né, de direitos difusos, por ser uma explicação ampla, e você está... conseguiria ter um sentido. Então, gramaticalmente falando, a oração viraria restrição. E o que vai acontecer com o sentido? Lógico que vai, nesse caso, alterado. Tudo bem? Perceberam? Então, questão de número 2. Fiquem ligados, tá? Se a questão falasse de coerência, estaria certo. Alteraria os sentidos, mas o sentido gerado ainda seria um sentido possível, tá? Então, aqui não está falando de coerência, está falando de sentido. E lógico que vocês sabem que toda oração adjetiva e explicativa tem um sentido e a restritiva tem outro, tá? Ficou clara a informação? Então, podemos continuar? Vamos para a próxima. 3. O que nós temos aqui? A questão de número 3, vejam o que a gente vai analisar. A Organização Mundial da Saúde, aqui. Esse vírus se espalhou. Então, esse vírus é o sujeito, se espalhou, ele não tem capacidade de espalhar, então foi espalhado. Então, aqui é partícula passivadora e aqui é o verbo. Então, nós temos aqui uma frase na ordem direta. Esse vírus se espalhou. Esse vírus foi espalhado de forma muito rápida. Então, não, de forma muito rápida é um adjunto adverbial, está na ordem direta em toda a América do Sul, adjunto adverbial também, e na América Central. Então, nós temos, aqui já, olha aqui deveria até haver uma vírgula, mas a pessoa não usou, tá? Porque nós temos aqui uma outra oração, e vírgula, na América Central, vírgula, foi detectado em mais de 20 países. Então, se eu fosse pontuar, eu pontuaria aqui. Mas essa estrutura, ó, esse vírus se espalhou de forma muito rápida, se eu fizer isso, ó, espalhou, vírgula, de forma muito rápida, vírgula, não poderia? Sim, por quê? Porque adjunto adverbial na ordem direta. Ó, adjunto adverbial, ordem direta. Quando nós temos o adjunto adverbial na ordem direta, ainda que haja mais de um coordenado, a vírgula se torna o quê? Lembram disso? Então, olha, sujeito, verbo, complemento,
adjunto adverbial. Nessa estrutura aqui, ele se torna o quê? Facultativo. Então, você visualiza, por que eu posso colocar uma aqui e outra aqui? Porque ele está separado e coordenado com outra junta adverbial. Então, eu poderia colocar, não poderia? Sim. Então, vamos à pergunta. O isolamento da expressão de forma muito rápida por vírgulas preservaria a coesão, continuaria havendo aqui, né, ligação, e a correção gramatical. Portanto, a questão de número 3, não há problema nenhum, ela está corretíssima. Tudo bem? Entenderam direitinho? Então, vamos para a próxima questão. Então, galerinha, olhem aqui, voltem aqui. Eu vou encerrar o bloco aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo. Quando eu voltar, eu vou explicar. A gente vai resolver a questão 4, e aí eu vou explicar a teoria dos 2 pontos, e nós iremos resolver as questões. Tudo bem? Então, fiquem aí. Já já a professora volta. Tchau, tchau.